torcedor milanista, mais uma vez seja bem-vindo ao canal. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu trago realmente de uma análise de uma partida aqui no canal, que foi o jogo do último sábado, agora há 2 dias, dia 31, né? Foi no sábado, eu estou gravando no dia 2 de agosto, antes tarde do que nunca, para trazer a primeira análise de uma partida que foi do Milan com o Nice, time da França, na casa do Nice. E, assim, primeiramente o que eu posso analisar sobre esse jogo é que foi praticamente o primeiro amistoso de fato do Milan, mais oficialmente, vamos dizer assim, contra um adversário de um nível maior, já que os primeiros jogos foram contra o Modena e o Processo, então adversários muito frágeis, né, para a gente testar. E o Nice tem assim uma boa equipe, né? Já que o técnico campeão francês pelo Lille foi para lá, né? O Gautier, e outros bons valores, como por exemplo o zagueiro Todibo, né? Que é do Barcelona, mas está lá no Nice, que foi até especulado no Milan algumas temporadas atrás. O Dante, né? Nosso velho conhecido lá das memórias do 7-1, mas ele está no Nice. O Khéphren Thuram, que é um dos filhos do Lilian Thuram, né, o lendário jogador de defesa da França, além do Justin Kluivert, que é um conhecido nosso do futebol italiano ali, né, um atacante que era da Roma, e acho que ainda é da Roma, né, está em empréstimo para o Nice, e vamos dizer assim, foi o primeiro desafio um pouco maior para o Milan, né, o primeiro teste. E como toda partida amistosa, geralmente desse começo de temporada, teve muitas mudanças, mas já dá para a gente tirar algumas conclusões, como a importância da contratação do Giroud. Claro, vocês vão pensar, pô, é óbvio, ele fez o nosso gol, então é óbvio que a importância dele. Mas eu não vou dizer que não tanto pelo gol. Obviamente é ótimo começar, né, o primeiro toque dele na bola com a camisa do Milan já é o gol. Então, assim, é óbvio que é ótimo começar dessa forma. Entretanto, eu destacaria que foi pela mudança do Milan do jogo a partir do momento que o Giroud entra. Que o Giroud, trouxeram ele para realmente ser um vice-Ibra. Porque, sem condições, como aconteceu na temporada passada, talvez até nós tivéssemos lutado mais pelo Scudetto, se houvesse alguém que jogasse na posição do Ibra, né, com as condições de substituí-lo a contento, coisa que o Mandzukic infelizmente não foi capaz. Acabou, né, passando sem nenhum gol na sua passagem pelo Milan, coisa que o Giroud já fez. Mas principalmente pela forma como que isso ajuda o time taticamente, uma vez que o Leão, que teve o primeiro tempo inteiro, né, à disposição para tentar jogar de centroavante mais uma vez, a gente já sabe que ele não tem condições de jogar nessa posição. Ele cai muito mais pela esquerda, né, como se fosse um ponta, vamos dizer assim, talvez até um segundo atacante, mas como centroavante o Leão não tem condições, né, de jogar ali. O Rebic até quebrou o galho em um jogo ou outro na temporada, mas também não é a função dele, também prejudica. Então, acho que já deu para ver que essa foi uma grande contratação por esse aspecto, de não deixar, vamos dizer, o time sem ter um centroavante, sem ter a profundidade necessária, né? Eu sei que muita gente reclama do Leão, mas eu não acho que nem que seja culpa dele nesse aspecto. Eu acho que é questão de característica de jogo. Falando assim sobre destaques positivos do Milan nessa partida, além do Giroud, eu acho que fica por conta do sistema defensivo. Eu acredito que o Milan se comportou muito bem defensivamente, concedeu pouquíssimo ao time do Nice, né? Eu acho que, assim, do que eu me lembro de cabeça, falando aqui nas minhas anotações, teve uma falta, né, que acertaram na trave no primeiro tempo, e de resto uma travada, justamente do nosso destaque positivo, no meu ver, o Romagnoli. Ele fez uma partida muito segura. Eu acho que é muito importante que a gente recupere o Romagnoli. Ele perdeu, né, a posição, ele não será titular, embora ele fosse, né, nosso capitão até aquele momento onde ele perde a vaga ali na temporada, mas eu acho que ele transmitiu muita segurança, e a recuperação dele em um dos contra-ataques, que eu classifico como nos lances de grande perigo do Nice, ele teve assim uma recuperação perfeita, comandando bem a zaga, eu acho que com grande vontade. E
eu acho que é preponderante que a gente recupere o Romagnoli. O contrato dele acaba, né, no próximo ano. É muito importante que a gente não perca ele a zero. Eu acho que o trabalho tem que ser feito, pelo menos para que se possa vender ele, tem que se renovar com ele, eu acredito. Nem que seja para vendê-lo. Mas acho que perder o Romagnoli a zero, achar que ele é uma porcaria de zagueiro, ele não é. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Claro que no momento ele estaria atrás do Tomori e do Kjaer, né, que chegou agora, voltou hoje, né, aos treinamentos. Mas eu acho muito importante recuperá-lo. Por outro lado, também teve o Calabria, né, que teve uma cirurgia de hérnia e voltou agora ao time também. Primeiro jogo dele, né, nessa temporada. Acho que continua demonstrando que vai ser o titular da posição, assim, indubitavelmente. Os lançamentos dele do meio de campo, a visão dele de jogo já foi muito explorada na temporada passada com lançamentos para o Ibra. Se eu não me engano, no jogo contra a Fiorentina, onde o Ibrahimovic abre o placar no lançamento do Calabria ali do meio campo, deu para ver que ele vai continuar fazendo isso, é uma ótima opção. E também quando chega a linha de fundo para cruzar na marcação, enfim, acho que foi uma boa partida do Calabria. Outro destaque também é o do Putel, né? O Theo Hernandes, nosso lateral esquerdo, um dos destaques, uma das colunas do Milan. Eu acho que o que eu destaco mais nele foi que ele fez uma boa partida, mas acho que a cobrança de falta no primeiro tempo, uma falta que teve que ele bateu muito próximo, né? E eu destacaria assim que talvez, agora que o Çalhanoğlu não está mais no elenco, talvez ele possa ser um possível cobrador de faltas. Até acredito que o Ibra vá assumir essa condição quando estiver em campo, mas na falta do Ibra, e também para alguém que bate mais de esquerda, né? Quando for mais essa tendência, eu acredito que vai ser o Theo, pode ser o nosso novo cobrador, né? No mais, eu destaco assim, a velocidade costumeira e a segurança do Tomori. Ele é muito rápido, né? Acho que cobriu muito bem os espaços, ele tem uma recuperação muito grande, ele corre muito mais, às vezes, que os atacantes do outro time, né? Acho que foi uma excelente contratação, de fato, né? O retorno dele, dessa vez, em definitivo, do Milan. E também acho que, de destaque, assim, a gente poderia citar a entrada do Conte e do Caldara, mas eles já são praticamente cartas fora do baralho, né? Eles entraram no segundo tempo. O Conte até termina com a faixa de capitão o jogo, mas eu acho que isso signifique algo necessariamente. Porque antes, quando o Calabria sai já no começo do segundo tempo, quem entra no lugar dele é o Gabia, que é um zagueiro para fazer a lateral direita. Então isso demonstra que o Conte não desfruta muito, vamos dizer assim, da confiança do Pioli, no meu ver, né? E do mais, que eu posso destacar aí para essa lateral direita, acho que até ele poderia ser uma opção caso o Dalot não volte, né? O Milan não consiga renovar o empréstimo ou mesmo comprá-lo, né? Do Manchester. Mas eu acredito que essa posição vai ser do Kalulu, né? Kalulu, que estava nas Olimpíadas lá em Tóquio, jogando pela seleção sub-23 da França, né? E ele, como ele não retornou ainda, vai retornar. Eu acredito que ele vai ser, assim, caso o Dalot não retorne, o substituto natural do Calabria. Ele fez algumas boas partidas, né? Às vezes improvisado de zagueiro, mas a posição de origem dele seria a lateral direita, então acho que seria muito importante esse retorno dele, talvez que o Milan consiga fazer algum dinheiro com o Conte e o Caldara. Sobre o Manhã, que estreou, né, no gol do Milan, nosso novo goleiro titular, não foi muito exigido, então não dá pra gente analisar direito, né, ainda. Como eu disse, eu não vi muito perigo, né, o Nice não ofereceu, não finalizou muito a gol, no gol mesmo. E quanto ao Tataru Zanu, teve o pênalti, né, que bateram contra ele entrou ali numa fria já, mas eu destacaria que teve um lance no segundo tempo, logo no final do jogo, uma bola cruzada na área que ele sai um pouco estranho. Me lembrou um pouco o jogo contra a Roma, na temporada passada que ele falhou, mas nada demais. Acho que como segundo goleiro tá ótimo servido, até porque ele se recuperou, né? E o outro destaque fica também pela estreia do Ballo Touré no segundo tempo, entrando no lugar do Theo Hernandes. Acho que assim, é um jogador que se mostrou muito voluntarioso, muito forte fisicamente. Acho que vai ser um bom substituto para o Theo. Vamos analisar, né, esperar mais as próximas partidas para que a gente consiga ver ele mais em campo, né, e ver as qualidades dele. Bom, o destaque negativo já fica exatamente para o próximo setor do campo, que a gente vai falar aqui na análise, que é ali principalmente na volância, né, os volantes do Milan.
Eu acho que assim, o Tonali e o Pobega, eu particularmente não gostei da atuação de ambos. Eu acho que assim, eu acho que eles começaram até que bem, armando as jogadas, distribuindo o jogo, dando opção no ataque, passando, né, dando opção. O Pobega, eu me recordo de um chute dele de esquerda ainda no primeiro tempo, uma finalização boa, até passou um pouco acima do gol, mas você vê que existe um potencial. O Tonali dando uma arrancada, e embora ele erre ali, né, o último passe naquele momento e desperdice o contra-ataque, mas você vê um potencial dos dois. O problema é que eles foram meio que se apagando, talvez pela pouca idade de ambos, né? O Tonali, principalmente após ele ter feito uma falta ali, a falta que gerou até inclusive o chute que foi na trave, né? Que ele levou um cartão ali e também parece que sentiu ali, né, um pouco, demorou um pouco para se recuperar. Não sei se ele ficou meio assim. Talvez se fosse alguma possibilidade de contusão, o Pioli teria sacado ele, né? Mas não foi o caso. E depois dali ele começou a ficar meio estranho, né? Errando passes, sendo desarmado. Assim como o Pobega também. Inclusive o lance que o Romagnoli salva o Milan, né? Consegue se recuperar em cima do Cunha, atacante do Nice, é uma bola que o Pobega erra, né, no meio campo. Ele é desarmado e vem um contra-ataque e o Romagnoli consegue, né, salvar o lance. Então eu acho que assim, eu torço por eles, porque eles são italianos também, acho que isso é muito importante dentro do Milan, para a gente não ficar, né, uma equipe completamente internacional, ter qualidades de jovens italianos. Acho que não deve ser negociado o Pobega, né? O Tonali não vai ser, porque ele foi resgatado agora do Brescia. Então isso é uma prova de confiança, mas o Pobega corre, às vezes, um risco, né, de ser negociado. Eu acho que eles têm que ser olhados para o Milan com carinho, o Pobega. Mas eles também têm que se ajudar, né? Tem que aproveitar as oportunidades, principalmente o Pobega, que talvez não tenha tanto, né? E eu acho que assim, acho que a gente tem que esperar mais um pouco os próximos, né, amistosos do Milan, aí, principalmente contra o Valência, depois de amanhã, na quarta-feira. Talvez ele tenha mais uma nova oportunidade, assim como o Tonali, e ver se vai ser assim necessário trazer um outro volante, principalmente pela Copa da África, né, que vai ser em janeiro, e o nossos volantes incontestáveis, Kessié e Benacer, estarão fora. Então, talvez, especula-se muito do Bakayoko, né, que já passou por aqui, estava no Napoli na temporada passada, é do Chelsea, poderia fazer um retorno ao Milan. Vamos ver, talvez eu acho que seja necessário esse retorno do Bakayoko, né? Bom, enfim, agora sobre os mais avançados, nossos três meias mais avançados, né, o que joga pela direita, pelo centro, ali na posição de trequartista, e pela esquerda, já que o Milan jogou num 4-2-3-1. Eu começo falando sobre o Brahim Dias, né, o nosso novo camisa 10, já jogou a temporada passada aqui, terminou muito bem a temporada passada e começou esse jogo também muito bem. Driblando, insinuante, indo para cima, só que também aos poucos foi se apagando. Acho que ele sofreu, né, com o físico do time adversário, marcando, e também pelo fato do Leão começar a se deslocar mais para a esquerda e não abrir tanto espaço para ele, né? Ele começou a bater de frente ali com a zaga do Nice, e ele não tem físico para isso. Aí começou a tomar falta e tudo mais. Acho que a importância de ter um centroavante mesmo de ofício ali auxilia muito jogadores como o Brahim Dias, né? E também o que eu posso destacar sobre ele é que ele acabou... Eu acho que ele acabou, ao pegar a 10 do Milan, acho que ele acabou meio que assumindo uma responsabilidade desnecessária. Eu acho que ele é muito jovem. Não que os camisas 10 do Milan em anos recentes sejam ótimos, assim, né? Muito superiores a ele. Desde o Seedorf, a gente teve o Honda, o Boateng primeiro, né? O Prince Boateng, o Honda e o Çalhanoğlu. Acho até que o Brahim Dias tem potencial para ser melhor que esses três. Mas ele ainda não ele é muito jovem, então acho que foi um pouco desnecessário esse peso da 10 para ele agora. O Saelemaekers na direita, né, jogou muito apagado, acho que assim, acabou não jogando bem, não deu mal, deu opção e apareceu no ataque, na defesa também ajudou muito pouco, assim como o Krunic na esquerda, né, o Krunic acabou também tendo o problema que o Leão, quando ele se desloca para lá, eles começam a ocupar o mesmo espaço, fica uma coisa até meio que estranha. E
E o Krunic que acaba também cometendo, né, o pênalti, que no meu ver não foi, o juiz foi muito generoso com o Nice, bom, a partida inteira, né, para dizer a verdade, permitindo que os jogadores do Nice até exagerassem nas faltas muitas vezes, e também foi generoso ao dar o pênalti. Eu não responsabilizo o Krunic por isso. Ele foi o único, inclusive, do Milan que jogou os 90 minutos. Teve oportunidade, depois ele recua, né, para a volância com as alterações. Vai jogar de volante, mas termina também um pouco apagado, vamos dizer assim. Sobre os que entraram, quem acabou entrando foi o Castillejo, né, na direita, no lugar do Saelemaekers. Acho que ele entrou e jogou melhor que o Saelemaekers, entrou bem o Castillejo. É meio difícil a gente falar isso, porque acho que todo milanista já está meio de saco cheio dele, né, pela temporada passada, que foi bem abaixo dele, mas nesse jogo ele entrou bem, inclusive bateu a falta, né, no segundo pau para o Giroud fazer o gol de cabeça. Teve alguns lances de drible, teve um domínio ali, você percebe que nesse jogo ele jogou muito bem, né, entrou bem. Talvez não fique no Milan, né? Tudo indica que se o Milan tiver alguma oportunidade de vendê-lo, o fará, mas a conferir. E sobre o outro que entrou também ali no meio, né, para fazer a função ali, foi o Daniel Maldini. Acho que ele entrou até que bem, e você percebe uma coisa no Daniel Maldini, que ele está ganhando físico, né? Você já percebe que ele ganhou bastante massa muscular da temporada passada para essa, ficou mais forte, acho que é importante para aguentar e ser uma opção de jogo para o Milan durante a temporada. No mais, eu destaco aí no meio de campo da gente, né, que foi o Rebic, o último a entrar, mas ele não destaco bem no meio de campo porque ele vai entrar mais pela esquerda, né? O Rebic acaba virando um ponta ali, é quase um segundo atacante por aquele lado do gramado. E acabou fazendo pouco, mas o Rebic ele é muito importante para o Milan, né? Ele com certeza vai ser o nosso titular pelo lado esquerdo do ataque, acho que incontestável. Terminou muito bem também a temporada passada, assim como a anterior. É raçudo, né? Aquele jogador cascudo que eu particularmente gosto muito. E acho assim que se ele não tivesse se machucado também, né? Aquele machucado no braço, né? Que ele tem, que é muito feio, acabou perdendo alguns jogos com aquilo, teria números ainda melhores na temporada passada. E eu acho que a qualidade dele vai ser muito importante para o Milan. Por último, o ataque, né? A gente tem que destacar o Leão, que fez uma partida de não muito destaque, embora no começo do segundo tempo, no final do primeiro tempo, ele sofra um pênalti. Se aquele pênalti foi dado do Krunic, né, no jogador do Nice, pelo amor de Deus, o do Leão eu achei muito mais pênalti, mas o juiz foi, né, bem caseiro, para dizer o mínimo. E muita gente especula se seria certo o Milan negociá-lo, né? Inclusive eu vi notícias que o Milan tirou ele do mercado, e tem pessoas que comparam, né, com o Haug. Se o Haug não seria uma melhor opção para a gente manter e vender o Leão. Eu gosto do Haug, acho que ele jogou bem quando foi exigido, o gol contra o Napoli, principalmente, né? Lá em São Paulo, né? Agora Maradona, né, no estádio, e resolveu o jogo pra gente, tava 2-1, mas ele entra para dar aquele alívio, né, o terceiro gol. Acho que ele tem um grande potencial, só que eu ainda ficaria com o Leão. Com dor no coração, eu venderia o Haug se fosse para escolher entre os dois. Se pudesse, eu manteria os dois, mas o Milan precisa fazer caixa, né? O Haug, ele fica de fora desse jogo, não tanto alegado pelo mercado, mas que ele estava se recondicionando, né? Essas são notícias que eu vi, mas existe uma negociação com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 12 milhões de euros. Então é bem possível que o Haug vá embora do Milan, né? Mas como eu disse, entre ele e o Leão, com dor no coração, eu mantenho o Leão, se fosse para escolher. Mas, entretanto, essa é a temporada do vai ou racha do Leão. Acho que ele precisa explodir definitivamente nessa temporada, né? É o que pelo menos eu espero, e acho que a importância do Giroud ter vindo para ser o vice-Ibra quando o Ibra não puder jogar, porque o Leão pode jogar na posição dele na esquerda, ao invés de jogar ali, né, de centroavante, que eu acho que ele acaba se queimando. A conferir. E o Giroud, né, que entrou aí, como eu já destaquei, acho que
vai fazer uma grande diferença para o Milan. Acho que é muito importante. Ele e o Ibra, algumas pessoas perguntam se vão jogar juntos. Eu acredito que não. Ou joga um ou joga outro, a não ser em alguns jogos, sei lá, que o Milan esteja perdendo ou empatando. E aí o Pioli bota os dois ali para ir com o Ibra saindo um pouco mais da área. Mas vai ser uma tática, vamos dizer, do desespero. Creio eu, né? E acho que foi uma grande estreia dele, mostrando uma estrela enorme, né, de fazer o gol no primeiro toque. Bom, acho que foi um amistoso satisfatório para o Milan. Acho que precisamos prestar mais atenção na criação das jogadas ali do meio campo para o ataque. Precisamos ver se vai chegar um camisa 10 de fato, né? Embora o camisa 10 vá ser o Brahim Dias, mas alguém que joga naquela posição de trequartista. E talvez alguma outra opção pela direita, principalmente, né? Eu acho que acho que é muito importante o Milan ter essa construção de jogo, porque nós fomos o time de melhor campanha quando jogamos fora de casa e o de pior, e não tivemos uma campanha boa, né? Se não me engano, 7º ou 8º lugar em San Siro. E isso significa, às vezes, no meu modo de ver, que é contra times fechados. Eu gostaria de ver o Milan conseguindo abrir mais o jogo, conseguindo construir melhor as jogadas. E para isso é necessário algum jogador mais, vamos dizer, experiente que o Brahim Dias, no meu modo de ver, para jogar naquela posição. Talvez o Brahim Dias sendo uma opção pela esquerda, acho que ele não é exatamente esse jogador. Mas enfim, vamos ver, né, agora na quarta-feira, no próximo jogo do Milan, contra o Valência, às 3h30, com a transmissão da ESPN Brasil também. Vamos ver aí algumas mudanças do Pioli, acredito eu, que com o Giroud começando, né, de centroavante e o Leão na esquerda. Bom, pessoal, é isso aí. Estaremos de volta aí na análise do jogo contra o Valência. E se você gostou do canal, se inscreve aí, né? Curte e comenta pra gente estar sempre trocando uma ideia sobre o Milan. Valeu, galera, e tamo junto.